Oi, gente, muito boa tarde. Eu estou aqui com um timaço de especialistas no direito da saúde, e especialmente em direitos de terapias, com pessoas com paralisia cerebral, com autismo e outras síndromes. Um timaço de respeito que eu trouxe aqui com muito orgulho para a gente bater um papo descontraído sobre o direito da saúde, e principalmente sobre o direito que o seu filho, a sua família, pessoas da sua família tenham a obter um tratamento digno, uma terapia apropriada para aquele tratamento. Estou aqui com Laura Nascimento, André Freitas e Cristiane Aquino, três queridos e que eu admiro demais. Boa tarde, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar nosso bate-papo aqui? Vamos, boa tarde, obrigada. Boa tarde, fantástica a Boa iniciativa. tarde. André, fala para mim um pouquinho do seu universo. Você trabalha com isso? É o principal atuação do seu escritório? Conta para mim como é o seu dia a dia. Olha, o direito da saúde é uma área apaixonante por inúmeros motivos. Sem dúvida, a gente pode destacar o aspecto de transformação da vida das pessoas. Mas eu posso com toda tranquilidade dizer que eu mergulhei e orgulhosamente na área do direito dos autistas para a obtenção das terapias necessárias, para a obtenção do tratamento que é tão importante, tão imprescindível para as crianças, quando eu e a minha esposa nos deparamos compondo esse universo de pessoas invisíveis, pessoas que até então não apareciam para nós, não compunham a nossa bolha. E isso me abriu os olhos de uma forma estarrecedora, porque ao conviver com essas famílias, com essas mães e com esses pais, principalmente nas salas de espera das clínicas, onde eu estava levando meu filho com toda aquela expectativa de que aquele tratamento, de que aquela sessão poderia fazer toda a diferença para o futuro dele, eu comecei a perceber um nível de angústia, de aflição muito grande, mas principalmente de falta de informação, falta de orientação adequada. E aqui eu me refiro a uma orientação não no sentido jurídico, não no sentido de saber o caminho para obter o melhor tratamento. Não, uma desorientação com relação ao que seria o mais apropriado, o que seria melhor para cada criança, guardada a particularidade de cada uma delas. E ao me deparar com isso, e a gente naturalmente por ter um envolvimento pessoal com essa causa, em razão evidentemente do nosso filho, a gente estuda e se dedica e procura conhecer o que é necessário, e a gente começa a conversar mais e a repassar mais essa nossa experiência também para essas pessoas. E aí é claro que naturalmente também ocorre uma necessidade de orientação jurídica, né? Sim. A gente depara com pessoas com laudos médicos, com relatórios médicos inadequados, o nível de desinformação que existe com relação ao que há de mais moderno, há de mais eficiente para tratamento de autistas é estarrecedor, tanto mesmo no meio médico, mas se nós formos analisar no judiciário, então nem se fala. Então a gente mergulhou de cabeça nessa área com muito orgulho, porque a gente tem essa identificação e a gente sabe, pela expectativa que a gente guarda com o nosso Fernando, a gente sabe perfeitamente o que é, o tamanho da importância de um encaminhamento bem feito, de uma orientação adequada, de saber os atalhos, de saber exatamente o que precisa ser feito para que você consiga garantir, pelo menos, que aquela criança possa fazer uso do grande potencial que Deus deu para ela. E a gente, você tocou num ponto muito forte que eu acho que é comum para a gente aqui, infelizmente, na nossa realidade, que é a desinformação. E muitas vezes, não só a desinformação, Laura, mas também a falta de vontade de acolher e ajudar. A gente vê médicos todo santo dia se negando a dar um relatório médico apropriado porque vai receber um chamado, vai receber uma advertência de um plano de saúde, o que é um absurdo. Porque o beneficiário que está lá na outra ponta, ele não pode de forma alguma se contentar com isso, né?
Imagino, Cris, que na sua vivência aí do dia a dia, você pega em muitos casos em que a mãe fala, olha, o médico me deu isso aqui. E aí você não tem tipo de terapia, método, ciência, até o horário, a carga horária, Carga horária. né? Acontece muito com você, Cris, isso? Sim, muito, porque para a gente que atua no autismo, então é importante que venha tudo bem especificado, bem delimitado. A carga horária, o tipo de terapia, qual o tempo de distância da escola, ou da escola não, perdão, da clínica para a casa da criança. Porque uma criança autista, ela não pode ficar 40, 50 minutos dentro de um ônibus. Aí a criança já vai chegar na clínica desregulada. Como é que você vai acalmar aquela criança para ela ter o tratamento adequado? Então, já pode perder até o tempo de terapia, que infelizmente, muitas vezes o plano de saúde, o médico pede 50 minutos e o plano só cede mal 20 minutos. Aí a criança já chega desregulada. Como é que vai em 20 minutos? Não é impossível, tem como. é impossível. Então, tem que ter, sim, uma conexão, um trabalho em conjunto do médico, o advogado e a mãe da criança, para poder ali atrás do melhor tratamento da criança, e fora que tem que aproveitar as janelas neurais. Então, quanto mais cedo você começa a intervenção, é melhor para a criança, para ter um desenvolvimento correto na escola, na sua vida também. Sim. Então, Eu é acho, muito importante. eu acho que você tocou num ponto importante, né, Laura? No sentido do tempo. Do tempo. E aí, Cris, eu queria que você olhasse ali para a câmera e desse um recado pro teu cliente, dizendo que ele não precisa aceitar o tempo que o plano deu, porque o tempo de terapia, ele deve ser o tempo prescrito pelo médico, né? Então, dá um recado ali para os seus clientes sobre isso. Eu costumo falar para as minhas clientes, mãe, não se contente nunca com o primeiro não. Não se contente nunca com o que o plano quer, porque o plano nunca vai querer o benefício do seu filho. Na verdade, quem quer o melhor para o seu filho é você e o tratamento que o médico passa para ele, porque é ele que sabe como é que deve ser feito a terapia, como é que deve ser feito o tratamento para o seu filho. Infelizmente, tem muitos planos que desvirtuam os tratamentos, colocam profissionais não qualificados para fazer a terapia. E tem que ter a predominância da autonomia médica, que isso é muito importante. Então, eu sempre falo isso, mãe, nunca aceite o primeiro não, nunca aceite a primeira imposição do plano. Vá muito pelo seu sentimento, porque a mãe às vezes sabe muito mais do que o próprio médico e o próprio plano. Eu sei que a André está em desvantagem aqui, mas mãe é mãe, né? Mãe é mãe, com certeza. E o primeiro obstáculo, assim, eu costumo dizer que o primeiro obstáculo da ação para custeio de terapias é o relatório médico. Os neuropediatras, muitas vezes, apesar de só atuarem de forma particular, não querem dar o laudo que a gente precisa para entrar, né? Eu sempre tenho que ter a urgência, logicamente, né, para subsidiar o pedido liminar. Eu sempre peço para colocar a manutenção da equipe terapêutica, porque é muito importante, o vínculo terapêutico é muito, muito importante. E pouquíssimos neuropediatras querem colocar. É o primeiro passo e, às vezes, é o mais difícil. Às vezes eu saio lá andando atrás dos neuropediatras para explicar a importância, para pedir que coloque, e muitas vezes não colocam. Carga horária, na minha cidade, nenhum coloca. Eles têm um consenso que não coloca carga horária e eles deixam a cargo da equipe terapêutica. E aí o que é que eu fiz? Eu peço para colocar no laudo que a carga horária vai ser definida pela equipe e que está em anexo ao relatório médico. Foi uma forma de tentar ligar esses pontos, né? E aí é mais um obstáculo, porque a mãe tem que ir atrás de toda a equipe terapêutica antes de entrar com a ação, pedir relatórios, definindo carga horária. Então, eu sempre costumo dizer que a ação para custeio de terapias, eu acho que é a ação mais difícil do direito da saúde. É muito pormenor. Tanto que, às vezes, você vai pegar um processo em andamento e não tem como. Ou você desiste daquele processo e entra com outro, porque se o advogado não for especialista, não conhecer a fundo, ele não consegue. Ele consegue eliminar, mas depois para efetivar eliminar, para informar descumprimento, para conseguir um bloqueio, cada vez mais os planos estão, né, descumprindo. A gente tem que chegar a pedir prisão do diretor do plano, às vezes, para ter que cumprir. Então, o advogado de eliminar, ele não consegue.
E é muito importante que as mães saibam disso. Procurar realmente um advogado especialista e saber que essa ação é sim trabalhosa, ela é estressante, você fazer uma busca de rede no plano é estressante, conseguir o relatório é estressante, tanto do médico como dos terapeutas, mas vale muito a pena. Todos os dias a gente vê a transformação que é. Quantas e quantas mães chegaram ao escritório quase se separando, numa depressão, que não tinha tempo para fazer as unhas, para ir no salão fazer uma escova, que não tinha tempo... Que não vivia, Não né, Lara? vivia, vive. não tinha tempo para se cuidar, chegava o esgotamento físico e mental total. E depois que você tira esse peso financeiro, tudo melhora. Sobra o dinheiro para uma qualidade de vida, para um lazer, para a própria mãe fazer uma terapia, se cuidar, para uma viagem em família. Então, é uma transformação gigantesca na vida da pessoa. Isso que eu acho que a minha maior paixão de direito da saúde é isso. Porque eu até postei ontem uma frase que eu acho que tem tudo a ver, da Michelle Obama. Ela falou, o sucesso não é questão de dinheiro, é a questão da transformação que você faz na vida daquela pessoa. E eu acho que o direito da saúde é a área do direito, assim, puxando bem para o nosso lado, que mais a gente consegue ver essa transformação. Salva vidas, não é só aquela que está na vida ou morte. É essa questão das terapias. Você resgata a família. Você resgata a família inteira. Muita você gente salva um acha- casamento. Muita gente acha que terapia é só... Eu vou botar só, bem entre aspas, gente. Porque é uma importância, e depois eu quero que especificamente vocês dois falem sobre isso, até se puder trazer o relato pessoal, como o André já trouxe, é de uma importância para o desenvolvimento de uma criança gigantesca. A terapia no método certo, na ciência certa, aplicada com um profissional, como o Cris falou, com a competência, a propriedade, o profissionalismo correto, né, com a qualificação correta. Mas, sobretudo, ela salva famílias. Famílias que estão ali à beira de um divórcio, mulheres que estão sobrecarregadas, homens também, 2%. Mulheres que estão ali extremamente sobrecarregadas. E é muito, a gente precisa fazer essa reflexão, porque só um advogado especialista, e só um advogado especialista em terapias, como vocês são, é que tem essa noção. Muita gente acha que, eu vou ali pegar uma terapia. Não é. Não é. É uma batalha muito grande. E nisso eu tenho o maior orgulho de vocês, porque vocês se destacam nesse segmento, porque a gente tem que prestar consultoria, ajustando o relatório médico, óbvio, obedecendo a prescrição médica, que tem sempre autonomia, adaptando ao judiciário, preservando o interesse do paciente, né? Então a gente fica naquilo ali, né? Servindo todo mundo. E muito interessante essa tua ideia, essa tua questão de colocar conforme a equipe terapêutica em anexo. Isso só poderia ter vindo de um especialista como você. E de uma pessoa que vive aquilo, né? Meu filho tem paralisia cerebral, então eu vivi todas essas dores. No começo do tratamento eu procurava tudo de melhor que existe no mundo para proporcionar para ele, e é um gasto financeiro gigantesco. É muito mais, assim, na maioria das vezes é bem mais do que crianças com autismo, né? Porque tem a fisioterapia especializada que é muito cara. Ele faz um intensivo que chama PED-SUIT, que de 3 em 3 meses custa R$18 mil. Ele faz de 3 em 3 meses, entre outros intensivos de fisioterapia, né? Fono também ele faz mais de um método, terapia ocupacional mais de um método, psicopedagogo. Então, a equipe multidisciplinar da criança com paralisia cerebral, muitas vezes, é muito cara, muito cara. Então, muda totalmente a vida da família conseguir essas terapias, o custeio pelo plano. Eu mudei totalmente, porque eu realmente não tinha tempo para nada. Meu tempo era ida e vinda de terapias, era todo o tempo pensando em como ganhar dinheiro para pagar tudo que ele precisava, porque eu deixava de fazer qualquer coisa para pagar. Vem a culpa. Vem a culpa. Eu ia fazer a unha e eu disse, não, esse dinheiro vem aqui já dá para pagar a sessão tal. Então, me descuidei totalmente, né? E aí, quando eu consegui, foi a minha primeira ação, quando eu consegui a liminar dele, que eu consegui efetivar, que o plano passou a custear, assim, mudou muito a nossa vida. E outras mães chegaram até mim pedindo que eu entrasse para elas. Foi aí nessa hora que eu disse, não, eu tenho que me especializar, porque essas pessoas estão confiando em mim, estão depositando a expectativa que eu mesma me depositei, né, que é uma expectativa de mudança de vida total. E eu quero ser a melhor nesse segmento, eu quero ir atrás, eu quero conseguir, eu quero mudar a vida dessas famílias. E graças a Deus eu tenho conseguido, tem dado muito certo. E eu já vi muitas crianças que estavam prestes a andar, que não conseguiriam andar, que já conseguem andar. Meu filho mesmo, né? Eu vi que você falou do seu filho, disseram que ele não falaria. Sim. E eu vi um vídeo que você postou,
Ele falando, eu me emocionei com aquele Ele vídeo. recitando um poema, porque a lesão dele é muito grande, é bem extensa. E eu lembro muito que quando eu ia no neuropediatra, ele falou assim, olha, essa parte aqui da lesão dele afetou a memória. Então, provavelmente, ele vai para a terapia, aprende a coisa e no outro dia ele desaprende. E ele provou totalmente o contrário. A memória dele, a gente leva um susto. A memória dele é de elefante. Ele fala coisas assim, que aconteceram no passado, aprende muito, ele já fala frases, ele tem sacadas, tiradas engraçadas, né? E todo mundo, quando vê ele fala, leva um susto. Ele fala, desde 2 meses ele faz fono, vários métodos eu pesquisei, não fui só atrás dos que têm comprovação científica, não. E hoje ele fala, ele entende tudo, o cognitivo dele é ótimo, a memória dele é ótima. O motor realmente tem um déficit maior, mas a gente está correndo atrás. E o importante é que ele se desenvolva na maior potencialidade que ele tem. E é isso que a gente, como mãe, quer proporcionar e que hoje eu quero proporcionar para os meus clientes como advogado. E se você pudesse dar um recado ali? Eu sei Meu que tem recado. muita mãe que te acompanha, principalmente nesse segmento de paralisia cerebral e tal. É possível conseguir terapias multidisciplinares adequadas e técnicas pelo plano de saúde? Meu recado é que é possível, sim, conseguir todas as terapias prescritas pelo seu médico neuropediatra, pelo plano de saúde. É super possível. Hoje a gente tem a lei do rol exemplificativo, que subsidia esse pedido. A gente está num momento maravilhoso para conseguir essas liminares. Dá trabalho, a ação requer trabalho, muito trabalho. Você precisa contratar um advogado especialista, mas vale muito a pena. Em 2, 3 meses ou até menos de terapias, você paga uma ação dessa e fica com esse custeio ad eterno, né? Então, vale a pena, não desistam. Eu sei que essa parte pré-processual é difícil conseguir os relatórios, é difícil fazer a busca de rede, é difícil a angústia esperando a liminar ali, todo dia a gente se falando, mas vale muito a pena. Salva vidas, salva famílias e é o futuro do seu filho que está em jogo. Então, vale a pena, sim. André, eu tenho acompanhado muito o teu trabalho. Já disse que sou tua fã e repito aqui presencialmente. O trabalho que você está fazendo no sul do país, com as crianças, engajado nessa questão do seu filho, é louvável. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, qual é a maior dor da mãe que chega lá? Olha, são tantas dores, porque uma notícia como essa, né, em qualquer família, e quando eu digo qualquer família, realmente, independe de classe social, independe de nível de instrução, toda e rigorosamente qualquer família que recebe uma notícia como essa sofre um baque muito grande. É natural, é perfeitamente natural que qualquer pai e mãe nutram expectativas de que o seu filho vai ser o melhor jogador de futebol da classe, vai ser aquele estudante mais esperto, vai tirar nota 10, vai ser o cara legal da turma, né, ou a menina legal da turma. E quando a gente vê, de certo modo, e eu digo de certo modo, porque eu vou chegar nesse ponto, que essa expectativa poderia correr o risco dela estar frustrada, isso gera um baque muito grande. Só que esse processo de luto, e aqui a gente já tocou nesse assunto, né, na questão da urgência, esse processo de luto, de superação, ele tem que ser muito rápido, né, porque o senso de urgência é gigantesco, a janela de neuroplasticidade ela é curta e ela tem que ser aproveitada. No entanto, todo esse processo ele é importante de ser superado, e eu digo assim, não é muito fácil para eu falar também sobre isso, porque a gente supera não superando, né? A gente bota numa gaveta do lado e faz o que precisa ser feito para que as coisas tenham seu encaminhamento. Mas quando eu falo naquela questão de frustração, né, de expectativas, a gente percebe o quão equivocado é esse raciocínio, né? Porque um diagnóstico como esse, embora ele cause dor, cause angústia, cause aflição, ele não é e não pode ser de forma alguma uma sentença. Ele não é e não pode ser de forma alguma um marco final na sua expectativa a respeito do seu filho. Pelo contrário, ele é uma janela de redescoberta, né? Ele é uma janela de aprendizado fantástica. E apesar de sim, né, não se pode, em hipótese alguma, romantizar, né, Sim, achar claro.
apesar de sim, esse processo envolver muita dor, existe uma beleza nisso tudo que supera demais qualquer sofrimento que advenha dessa situação. As dores que eu sinto, que eu senti e sinto e que eu vejo as famílias passarem, são normalmente as de não saber para que lado correr, né? As pessoas, elas sentem esse baque e, de novo, independe de nível de instrução. Você recebe uma notícia como essa e você parece que bloqueia, porque você cai num universo de nomenclaturas que você nunca ouviu falar, de terapias que você jamais imaginou que existissem. Você passa a entender o que faz cada tipo de terapeuta, profissionais que você jamais imaginou que existiriam, e começa a ver a importância de tudo aquilo. Mas é um emaranhado tão grande, é uma situação assim tão atrapalhada, que se você não tiver a sorte, não puder contar com alguém que te dê um pouquinho de orientação nesse sentido, o caminho fica muito mais tortuoso. E aí eu queria até tocar nesse assunto. A gente estava falando aqui da importância do profissional especializado, né? E aqui, Eu tô aqui no meio de 3 feras hoje, né? a especialização, ela transcende muito, mas muito mesmo, o aspecto meramente jurídico, meramente técnico. Transcende o aspecto de saber o caminho a seguir, transcende o conhecimento sobre qual tipo de ação você pode ajuizar, qual tipo de liminar você vai obter, com a rapidez que você vai obter o benefício, o direito do seu cliente, transcende muito. A especialização que a gente fala aqui, ela vem do importar-se genuinamente com o que o cliente passa, com o que aquela família passa. E aí essa especialização, ela é praticamente também um encaminhamento terapêutico, muitas vezes. O advogado da área da saúde e realmente especialista em direito da saúde, ele não sabe só do direito. Aliás, eu acho até que a parte do direito é a menos importante. Eu também acho, né? Nós temos que realmente conhecer a dor através de um conhecimento do tipo de terapia, falando especificamente de autismo. Um advogado pode ser o melhor advogado do mundo, mas que não sabe como é a estrutura de uma terapia fundamentada em ciência ABA, por exemplo. Ele não vai poder dar o encaminhamento correto. Esse advogado, ele pode até conseguir uma liminar para o seu cliente. Aí entra no que a Laura falou, advogado liminar, né, Cris? Ele pode conseguir a liminar, mas é o tratamento mais adequado? Ele está realmente se importando com o que é melhor para aquela criança? Ele está realmente ciente do que pode ser realmente pedido para que aquela criança tenha condições de atingir o seu potencial máximo? Então, transcende demais o aspecto meramente jurídico. E eu acho que para você chegar nesse nível, é muito difícil que você chegue nesse nível sem passar também por um processo de dor, sem viver e sem conviver com pessoas, conviver de verdade, né? Conviver ali, estar junto, abraçar junto e se importar com aquilo. É muito difícil você atingir esse nível sem ultrapassar esse processo. Cris, autismo está na moda. Já ouviu isso? Muito. E já ouvi até de médico, por incrível que pareça. É um absurdo, né? Eu não sinto o que eles sentem, mas meu filho, ele tem TDAH, então eu senti um pouco o luto. Claro. Que, né? Gente, Pedrinho, eu cheguei a desconfiar, não sei se vocês sabem, não sei se eu comentei com vocês, a gente ainda está bem naquela fase inicial, e só o eu desconfiar já vem um... Nossa, Primeiro porque, não sei se aconteceu contigo, eu quero ouvir se aconteceu contigo, os pais, via de regras, descredibilizam o nosso sentir. Totalmente. E normalmente vem da mãe primeiro. Totalmente. É um olhar ali que tá louca. Tá inventando coisa, tá procurando. Não tem nada que fazer, não. Deixa, o menino é eu saudável. também ouvi muito isso. Né? Não tem nada, é saudável, só que eu olhava assim, eu sabia que tinha alguma coisa. Aí eu até demorei, eu tive a ignorância. Não é nada. Demorei até para procurar o diagnóstico e quando ele foi diagnosticado com TDAH e com TOD, eu tive um pouco luto.
a não aceitação, a minha não aceitação. Só que quando eu via meu filho passando por discriminação, sendo rejeitado na escola, ou então sendo os professores não tratando ele adequadamente, eu fiz, não, agora eu que tenho que entrar. E tanto que com as minhas clientes eu falo, a minha melhor companhia não é meu estagiário, são as minhas clientes, são as mães das crianças. Porque muitas mães já chegaram para mim e disseram, doutora, eu sei melhor do que a terapeuta que está aplicando a terapia. Doutora, esse médico não está certo, não. Eu vou procurar outro médico. Então, mãe é a chave fundamental no processo. E isso reforça, Cris, a questão da importância da mãe estar inserida em grupos, né? Sim. Muito. Em que se discute a técnica, muitas vezes, a ciência, muitas vezes. Elas sabem muito, muito mesmo. E é uma rede de apoio entre elas, assim, enorme. Voltando ao caso que você falou de mãe, eu já vi depoimento de mãe que disse que queria se matar, porque o filho não estava tendo o tratamento correto. E a gente conseguiu eliminar. Isso não tem preço, né? Nossa! Impagável. E depois ela chegar e agradecer, doutora, meu filho estava tendo a regressão. Mas, através da sua ajuda, eu estou vendo meu filho evoluir. Então, isso é o que é o verdadeiro pagamento para a gente, que é advogado da saúde. E outra coisa também que eu falo para elas, como você falou da especialização, é que depois que a gente consegue eliminar, quando eu sento para elas para fazer a primeira entrevista, eu falo, olha, eliminar é fácil, o problema é o depois. Então, o advogado especialista, a gente tenta encurtar esse tempo. Sim. Porque a gente tem que ligar para a vara, ir atrás de juiz, despachar na secretaria, pedir para o processo ir concluído, pedir para fazer logo o bloqueio, porque com o bloqueio o plano vai ser forçado a cumprir logo. Então, essas são as ferramentas que o advogado especialista que a gente tem para lutar para que a criança, o mais rápido possível, o mais urgente possível, ela consiga iniciar o tratamento. A questão da liminar, até fazendo uma brincadeira aqui, é quem vê palco não vê bastidor, né? Não vê corre. O palco é a liminar que a gente posta ali e tá linda. Saiu em 24 horas. Saiu em 24 só Deus horas. sabe. O problema foi depois. O que a gente trabalhou, se não às 24 horas, para essa liminar sair em 24 horas, não está escrito, E às né? vezes muitas vezes o trabalhão vem depois, para fazer, para efetivar. Tem várias que eu já chego, oi, doutora. Você de novo, querida. Bom dia, Roberto, tudo bom? Como vai? Como foi o final de semana e sua filha? Já está nesse nível. Mas isso é um traquejo, né, André? André me mostrou recentemente a mensagem de um servidor, foi de um juiz que mandou para ele de uma causa importante. Esse é o traquejo que a gente tem que ter para que o nosso beneficiário tenha uma solução. E o advogado que é especialista, né, Laura, ele se destaca. O pessoal do judiciário, da vara, da serventia, já sabe, ó, lá vem o doutor André lutando pela vida dos autistas, pelo tratamento, pelo desenvolvimento. Ó, lá vem a doutora Cris, ó, ela vai ficar no pé, melhor eliminar, sair logo. Ó, doutora Laura nem adianta, ela vai estar lá em cima. Então, isso é muito legal porque vem as piadinhas, vem. Com certeza. Mas logo depois vem uma autoridade e essa autoridade que a gente consegue construir ajuda muito nos bastidores. O maior ativo que qualquer advogado pode ter é a sua credibilidade. Sim. E isso repercute nos fóruns, nos gabinetes, nas audiências com os juízes de uma forma formidável. Credibilidade é tudo. Trabalhar com seriedade e, de novo, realmente importando-se com o que está fazendo, com o trabalho desempenhado. Recentemente, André teve uma decisão, Laura, magnífica. Traz um pouquinho para a gente? Trago, com prazer. Um dos principais desafios que tem ocorrido, né, até envolvendo, evidentemente, o direito de saúde, e aqui falando de autistas ou de crianças com qualquer tipo de outro transtorno de neurodesenvolvimento, estão ocorrendo também desafios muito grandes nas escolas, né? A efetiva educação inclusiva, né, que tanto se apregoa já há décadas, né, desde pactos e convenções internacionais a que o Brasil aderiu há mais de 25 anos,
a gente percebe cada vez mais o quão distante a gente está de uma realidade em que se pode considerar essas crianças realmente incluídas, né, no processo pedagógico, incluídas nas suas turminhas, incluídas no ambiente escolar. E quando a gente trata de autismo, né, cujo tratamento depende de uma atuação intensiva de diversos profissionais, de uma rede multidisciplinar, é perfeitamente natural e muito comum, né, que os médicos indiquem a presença de um desses profissionais, ou normalmente do supervisor, quando a gente trata de ciência ABA, que esse profissional tenha condições de também avaliar e acompanhar essa criança no ambiente escolar, na sala de aula, nas áreas de convívio com os demais coleguinhas. É muito importante, porque como a gente sabe, o autismo ele envolve questões cognitivas, envolve questões comportamentais, envolve situações de sociabilidade, que para uma correta elaboração do plano de atuação, do plano terapêutico a ser implementado sobre aquela criança, é imprescindível que esse profissional tenha condições de verificar em loco, verificar pessoalmente na escola, como que essa criança está se desenvolvendo e como que esses profissionais da escola, se de fato estariam capacitados ou não para fazer um manejo correto de situações de desafios que ocorrem normalmente, situações de crise, né, de fuga, de demandas, e para ver realmente se o aprendizado, se a assimilação do que é necessário ali para ele ter condições de ter o mesmo potencial dos demais coleguinhas está sendo atingido. E a gente deparou com uma situação absurda e razoável, em que uma escola simplesmente negou, né, sob um falso pretexto, de que haveria um corpo de um departamento de saúde já altamente capacitado, que não haveria nenhuma necessidade de que o profissional entrasse em sala de aula ou verificasse pessoalmente a criança dentro da escola. A escola simplesmente vetou, né, embora ela tenha se colocado à disposição para que a direção e o professor se reunissem com esse terapeuta, né, foi inviabilizada a análise por esse terapeuta da criança, ou seja, na prática, a escola proibiu que o terapeuta entrasse na escola. Isso é absurdo. É uma avaliação transviada, porque se você não tem profissionais capacitados na escola para fazer uma aferição precisa do comportamento, de que forma esses profissionais vão ter condições de repassar para o terapeuta o panorama correto para embasar o plano terapêutico. E aí, nesse contexto, a gente trabalhou bastante, ajuizou uma ação no sentido de que seria imprescindível que a escola oportunizasse esse acesso e, com menos de 24 horas, obtivemos uma liminar que é um precedente muito bonito e que eu tenho certeza que vai ajudar a muitas pessoas e vai coibir, principalmente coibir, que as escolas sigam com esse intento. Provavelmente muitas pessoas vão se beneficiar disso sem a necessidade, inclusive, de buscar medidas judiciais, porque as escolas, já sabendo dessa perspectiva, não vão correr o risco. Aí vem a desinformação também por parte da escola, porque a escola, na verdade, ele pensou só nele mesmo. E não na criança. O processo de inclusão é muito difícil, gente. De não atrapalhar as outras crianças. É muito difícil o processo de inclusão. É uma luta, assim, diária, de formiguinha. Eu também tenho ações nesse sentido, várias. As escolas não permitem a entrada do acompanhante terapêutico da criança. Não permitem. E elas usam dos mais diversos subterfúgios para isso. Mandam documentação por escrito dizendo: estou sim cumprindo a lei brasileira de inclusão, aqui tem uma equipe, uma coordenadora de inclusão, e ela não considera que esse aluno precisa. A escola é lugar de aprender, não é lugar de terapia. Eles falam muito isso. A escola só não tem o médico. Sim. Quem tem que dizer se a criança precisa ou não do acompanhante terapêutico lá, que é o aplicador do método ABA, no ambiente natural da criança, é o médico, é a equipe da criança, não é a escola. E aí tem criança que vai precisar, sim, do professor de apoio que a escola deve fornecer. Tem criança que vai precisar do acompanhante terapêutico, tem criança que vai precisar dos dois. E não é a escola que tem que dizer isso. Mas a gente teve que ingressar para o juiz dizer: o acompanhante terapêutico vai entrar. E está sendo muito comum esse tipo de ação, muito mesmo. Apesar de já abrir portas, tipo assim, tá um em cada escola, porque entrou em uma, aí não, vou deixar para os outros. Mas está muito comum isso e é revoltante. Porque é inviabilizar o acesso à saúde daquela criança e à educação também. E sabe o que eu tenho percebido, e seguramente você também percebeu?
a atuação por advogados que não são especialistas nessa área, Sim, nessas atrapalha. demandas, tem acarretado decisões desfavoráveis, respaldando as decisões das escolas. Por quê? Porque esses profissionais não souberam orientar as famílias com relação aos aspectos do relatório médico. Sim. Porque é uma ação que ela precisa estar embasada num relatório médico que descreva o que o atendente terapêutico vai efetivamente fazer no ambiente escolar. Então, aí, de novo, a necessidade e a importância de um profissional especializado, porque sem esse documento, estão havendo inúmeras decisões no sentido de respaldar a negativa da escola. Por quê? Porque o relatório médico não estaria ali definindo exatamente o que aquele AT vai fazer no ambiente escolar. Aí vem, né, Cris, a importância de você ter um advogado especializado, ainda que você tenha um advogado da família, gente, é importante que você tenha um advogado especializado, porque com certeza vai saber os traquejos de fazer o pré-processual, que muitas vezes o pré-processual é tão importante quanto, às vezes até mais, do que o processual. E aí, gente, para a gente ir se encaminhando para o final, eu queria, Laura, que você falasse um pouco para as suas mamães, para as suas clientes, sobre quais terapias a gente consegue judicializar, sobre se o seu escritório dá esse suporte. Vamos fazer o seguinte, cada um aqui vai dar 2 dicas práticas que vai influenciar na vida de quem está ali do outro lado. Seja de relatório médico, de gravar quando for para o médico. 2 dicas práticas. Bora lá? Bora. Para mudar a vida de quem está ali do outro lado e que quem precisar de orientação, entre em contato nas suas redes sociais. Pronto. 2 dicas práticas que eu considero essenciais para conseguir o custeio das terapias pelo plano. A primeira, sem dúvida, é um bom relatório médico. Procure sim um neuropediatra que realmente esteja disposto a prescrever o tratamento que seu filho precisa e merece e tem direito. Hoje, a gente consegue qualquer terapia que tenha evidência científica que for prescrita pelo médico. Então, esse relatório é soberano. Procure um bom neuropediatra, procure um neuropediatra empático, que esteja aberto a fazer mudanças solicitadas pelo seu advogado, mudanças, claro, dentro do âmbito que ele pode fazer. Nenhum advogado vai pedir nada que não seja necessário para conseguir aquela ação. E a segunda, não aceite terapias de 30 minutos pelo seu plano de saúde, alta rotatividade de profissionais em clínicas credenciadas, profissionais que não são verdadeiramente formados no método ABA, que tem aba de final de semana. Isso vai prejudicar o seu filho. A longo prazo, a longo e a curto prazo, você vai ver que ele pode regredir. Procure profissionais especializados, comprometidos, que realmente tenham a formação necessária, porque o seu plano de saúde é obrigado, sim, a cobrir o custeio dessas terapias com esses profissionais. E aqui eu falo de todas as terapias que forem prescritas. Fisioterapia, PED-ESUD, psicopedagogia, ecoterapia, musicoterapia, fonoaudiologia, método Padovan. Então, procure sim o melhor para o seu filho. Você nunca vai se arrepender de buscar e lutar pelo melhor tratamento. Bora lá, Cris. A dica que eu falo é não aceite a negativa, a primeira negativa que lhe dão. Como meu público normalmente são as mães, eu falo sempre para elas, não aceite sua primeira negativa. Não aceite a negativa do plano, não aceite a negativa de um profissional, seja terapeuta, seja médico, que você não tenha confiança, que você não se sente segura. Vá atrás do seu tratamento, do tratamento do seu filho. Eu falo o seu porque a mãe também precisa de suporte, muitas vezes. Vá atrás, lute pela independência, pela saúde do seu filho. Não é o plano que vai saber o que é melhor para o seu filho, é você e o seu médico, o médico do seu filho que vão saber. A segunda dica é se cerque de profissionais bons, sejam advogados, especialistas, sejam terapeutas, sejam médicos, seja até plano de saúde, sim, porque tem muitos que se disfarçam de bonzinhos e na hora da necessidade negam por tempo, seja por relatório, seja afirmando que o médico não é especialista. Então, mães, nunca desistam, vão sempre atrás do que é melhor para o seu filho e, consequentemente, para você, para a sua saúde, para a saúde da sua família. Primordialmente, eu queria dar os parabéns
Eu queria dar os parabéns a você, que é mãe e pai, e que superou, como tem que superar, o processo de dor, de impacto, e que agora está indo atrás do que é necessário, está fazendo o que é preciso para o desenvolvimento do seu filhinho, da sua filhinha. Parabéns a você por isso. Parabéns por estar tentando superar todas as dificuldades e os obstáculos que a realidade impõe, que o dia a dia impõe, e está tentando ir atrás do médico devidamente especializado, está tentando ir atrás de um relatório minucioso, com a descrição detalhada de todas as terapias, que está tentando, junto ao plano de saúde, a cobertura necessária para os tratamentos, que também está buscando, junto ao seu município, ao seu estado, o necessário fornecimento dessas terapias também pela rede pública, porque a rede pública também tem a obrigação de lhe fornecer todo esse emaranhado terapêutico, toda essa rede importante de terapias, o poder público também tem a obrigação de lhe fornecer. Então não é só para quem tem plano de saúde. Parabéns, porque não é fácil você receber uma notícia dessas, sacudir a poeira e ir em busca do que é necessário para o melhor para o seu filho. Parabéns por isso. E a segunda coisa que eu queria deixar de mensagem final é que nada do que você está pedindo é um favor que alguém deve lhe prestar. Tudo o que você está solicitando são direitos inafastáveis, inarredáveis, que você, a sua família e principalmente o seu filho, a sua filhinha, têm. Então não se conforme com simplesmente, é isso que tem, é isso que estão me oferecendo. Busque saber se o que está sendo oferecido é realmente tudo o que você precisa, tudo o que o médico recomendou, tudo o que o seu filho necessita para ter o desenvolvimento correto e conseguir atingir o potencial que ele está destinado a atingir. Você já passou por muita coisa até agora. Você não precisa simplesmente aceitar o que está sendo colocado para você. Você pode ir adiante, você deve ir adiante. O seu filho e a sua filha merecem. E para isso você precisa contar com pessoas capacitadas e uma orientação evidentemente adequada. A minha dica, gente, vai ser pegando um pouquinho da dica de cada um que tem aqui. Se você recebeu um diagnóstico, seja ele de autismo, de síndrome, de paralisia cerebral, seja ele do que for, respira, supera esse luto. Seu filho, sua filha, sua família precisa de você. Respirou? Não se contente com nenhuma negativa. O plano de saúde enganou você a vida inteira. E o SUS vai burocratizar o seu tratamento. Tem saída, a saída é rápida, não é tão caro quanto os tratamentos, tem jeito. E tem advogado especialista no direito de saúde para ajudar você. Então, respira, como disse André, sacode e dá a volta por cima. E essa volta por cima é no tratamento. Segundo, toda e qualquer terapia com embasamento e comprovação científica pode sim ser obtida pelo plano de saúde, ainda que o plano diga que você não tem direito. Você tem direito sim. Vá atrás dele, porque o desenvolvimento do seu filho vai depender disso. Gente, muito obrigada. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Eu acho que é um tema importante. Eu acho que a gente podia passar a tarde toda aqui nesse bate-papo, falando sobre terapia, sobre novas tecnologias, sobre como ajudar quem precisa. Certamente vamos repetir isso aqui mais vezes. Estou com a cabeça explodindo de ideia. E só queria agradecer a vocês por ter vindo. Eu acho que cada fala aqui, a de Cris, a de André, a de Laura, foi extremamente necessária. E vamos juntos ajudar muito mais gente que está ali do outro lado. Muito obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade.